Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Maria Irenilda, repórter aqui do Jornal Estado de Minas, e nós estamos aqui ao vivo na redação para mais uma rodada de perguntas e tira-dúvidas para o Enem 2019. Nessa semana, nosso foco aí são as provas de matemática e ciências da natureza. Ontem esclarecemos dúvidas de biologia e hoje o assunto é física e química. Só lembrando vocês que nós estamos ao vivo nas redes sociais do jornal, no Instagram e no Facebook. Então vocês podem mandar suas perguntas. E aqui no estúdio eu recebo os professores de física Natália Guimarães, certo? Isso. Bruno Felipe e a professora de química Juliana Castanha. Sejam muito bem-vindos, professores. Obrigada. Bom, então vamos começar por quem tem maior número, né? Vamos começar pela física. Professores, dessa reta final, a dúvida de todo mundo é quais são os assuntos mais abordados, o que pode cair na prova de física do Enem? Então vamos começar assim, na sequência do que cai mais, vem a mecânica, também a eletricidade, ondulatória, termologia e ótica. Só que são assuntos muito amplos, né? Dentro ali de mecânica a gente tem muitos assuntos ali dentro. Só que o que eu gosto de destacar, por exemplo, em ondas, sempre tem uma questãozinha lá. E às vezes os alunos assim, perguntam, e aquela questão mais difícil, esquece ali do básico. Até mesmo pelo método de correção do Enem, a gente tem que se atentar a acertar essas questões que são fáceis. Então tem uns conceitos assim que você pergunta dentro de sala de aula e o aluno responde quase que automático. Então, por exemplo, frequência. Qual é a relação de frequência e período? Eles têm uma relação inversa. A frequência, os meninos já respondem rápido. A frequência inversa do período. Mas, às vezes, na hora de aplicar, acaba se atrapalhando ali. Eu me lembro de uma questão que teve... Ela foi bem essa aplicação direta. Tinha um eletrocardiograma, um gráfico, vocês já devem ter visto até em filme, esses eletrocardiogramas. E nessa questão você conseguia ler o período. E só de você saber essa relação de período com frequência, que era inverso, uma relação simples, você resolvia a questão. Então não tem nada. Às vezes chega uma questão assim e o aluno fica até meio desconfiado. Só isso, né? É fácil e a gente consegue resolver. Então atentar também esses conceitos mais básicos aí dentro de ondas também. O que é mais, Bruno? Meio que isso que a Natália falou mesmo. Quando se fala em mecânica é muito amplo, né? Se falar assim, mecânica, o menino que está no ensino médio, a primeira série inteira. Isso. Aí você tem assunto de cinemática, você tem assunto de dinâmica. A mecânica ela cai muito porque ela mistura muita coisa. Então cai muito assuntos sobre cinemática, que é o movimento dos corpos, e análise de gráficos. Isso. Eu falo para os meninos que gráfico é muito importante para o Enem, que ele serve tanto para física, tanto para química, quanto para matemática, até mesmo para biologia. Isso. Então o menino ele tem que saber ali, igual a Natália falou, é os conceitos mais básicos mesmo, porque no TRI é onde ele vai conseguir mais ponto para fazer as questões. Olha, eu daria um destaque maior em circuitos e ondas. Isso. Porque circuito é um assunto que sempre está no Enem, às vezes 2, 3 questões, e às vezes é aquele assunto que o menino tem medo, porque ele associa a uma questão mais difícil, mas nem toda questão de circuito é uma questão complicada de fazer. Se fosse apostar coisas que teriam no Enem esse ano, questão de energia, questão de ondas, questão de circuitos, acho que são assuntos que sempre aparecem, bem recorrentes, e nós, professores, já esperamos isso, por isso que trabalhamos bastante em sala de aula. Perfeito. E química, o que a gente pode esperar aí? O que é mais cobrado geralmente em prova do Enem? Olha, a prova de química, ela é sempre um bicho-papão para a maioria dos alunos. Mas tem alguns temas que já são recorrentes nos últimos 5 anos. Por exemplo, a química orgânica é claro que vai aparecer. E dentro da química orgânica a gente sempre espera uma questão que envolva a identificação de uma função orgânica. O aluno saber diferenciar um álcool de uma amino, de um aldeído, isso é a questão normalmente que a gente já espera. Outro tema que é muito comum é a eletroquímica. Todo ano tem uma questãozinha aí envolvendo as pilhas, envolvendo a oxidação, a redução. A aposta desse ano da equipe de professores é na eletrólise. Tanto que nós trabalhamos muito esse tema nos nossos cursos, de fim de semana. Outro tema que com certeza cai, que eu acho que é muito interdisciplinar com a física, é a energia.
Só que no caso da química, serem cobradas das variações de entalpia, né? Qual que é a relação da emissão de gases de estufa quando você tem uma reação de queima, são sempre questões muito, vamos dizer assim, manjadas na química. Mas como a Natália disse, o mais importante é o aluno confiar nos conceitos fundamentais e saber aplicar aquilo. E, como eu brinco com os alunos, tirar a fantasia de Halloween da questão, que lá de baixo vai ter um cordeirinho para ele poder tirar total nela, né? Só estendendo um pouquinho, aproveitando você falando dessa questão, geralmente o Enem, ele traz essas questões de assuntos, né, atuais, que estão em discussão, para dentro dessa questão, né, da questão de tanto de física como de química? Sim, tem sempre alguns assuntos, né, como a parte ambiental, que é muito frequente na prova. Não são questões consideradas muito difíceis, mas o aluno tem que ter um conhecimento de mundo. Ele tem que entender o que causa uma chuva ácida, por que existe o efeito estufa. Então, ele sempre tem que estar atento ao que está acontecendo, né? Nós tivemos casos aí agora de derramamento de óleo. Isso é um assunto atual e mesmo assim ele já apareceu em questões anteriores. Então, sempre quando ele repete e faz bastante questões, ele cria um vocabulário melhor para resolver dentro do que está acontecendo na atualidade. Entendi. Agora, sim, vou segurar só mais um pouquinho química, que é assim, a questão da... E a tabela periódica? Pois é. Como é que é? Tem que decorar? Como é que fica? Essa é uma grande briga, né? Porque nós, como químicos, sempre queremos que a tabela periódica esteja presente na prova, mas não acontece isso na prova do Enem. O aluno não tem que decorar a tabela periódica, porque durante o ensino médio, o uso da tabela periódica é alguma coisa frequente. Então, o aluno bem treinado, ele já conhece a posição de alguns elementos, isso ajuda um pouco. Agora, com relação à massa, número atômico, podem ficar tranquilos. Isso é dado na questão. Você não tem que decorar de jeito nenhum. Então, não precisa decoreba, não precisa arrancar todos os cabelos. Não precisa de decoreba, não. A tabela inteira, não precisa. De jeito nenhum. Entendi. Bom, então agora vamos voltar para a física, que... Na verdade, nós vamos falar disso, né, de fórmulas. Mas quais são as fórmulas, assim, que mais caem no Enem, que são mais cobradas? Imagina a potência, pode falar mais. Olha, quando fala de fórmula, eu vou até puxar o que a Juliana acabou de falar. O Enem, ele não é uma prova que cobra muito do aluno decoreba. Ele é uma prova bem contextualizada. Então, ele é uma prova muito bem feita. E eu acho que todos os professores acham o Enem muito bem feito. Até trazendo um pouquinho o que a Juliana falou, quando a gente fala de cinemática, movimento de veículos e tal, sempre o Enem ele traz alguma coisa de trânsito, rodovias, radar. É uma coisa que o aluno pode aplicar. Quando fala de fórmulas, é até engraçado, porque ontem eu estava dando aula e no final da aula os alunos falaram: professor, você tem como passar aí no quadro todas as fórmulas mais importantes? Eu falei: olha, isso é complicado. Porque, assim, a prova de física ela é bem conceitual. Tem questões com cálculo, tem questões que vão precisar das fórmulas, mas é mais importante o menino estar atento ao conceito da questão, se ele entendeu bem a matéria. E aí, por brincadeira, eu falei assim: eu posso até passar, mas isso vai deixar seu coração mais triste do que feliz. Aí, não, deixa aí. Eu fui fazendo lá as fórmulas. O problema dessas fórmulas mais importantes é que cada conteúdo tem a sua fórmula importante. E a física tem um grande número de conteúdos. Então, como a Natália lá ia falando, a primeira que vem na cabeça dela, potência, porque está associada à energia. E aí você fala de energia, você joga energia mecânica, energia elétrica, e aí você vai jogando energia, várias fórmulas, que eu falo assim: olha, não vamos preocupar com cálculo não, e nem chega para mim com aqueles formulários, porque isso daí me dá um pânico. E é verdade, porque eu me lembro como aluno, o aluno ali fica muito preocupado em saber as fórmulas e às vezes não sabe aplicar a fórmula, não sabe o conceito por detrás da fórmula. Então, assim, se fossem as fórmulas mais importantes, nós vamos ficar aqui os 20 minutos falando sobre, né? Então, eu acho muito mais importante do que focar ali nas fórmulas e decorar todas, é entender o conceito básico de cada disciplina, de cada matéria ali que foi dada ao longo do ano. Mas não existe então uma regrinha de 3, assim, que a gente aplica e tudo resolve, não, né? É claro que tem aquela... E o pessoal quer resolver tudo com regra de 3. Exatamente, não existe a regrinha de 3 que a gente põe ali, vai, não? Vai aparecer umas questões também que não tem nenhum conteúdo assim de física mesmo que ele estudou, que é mais interpretativo, aparece, deixei ele feliz, isso aparece na química também. O pessoal da química gosta bastante de regra de 3, viu? Pois é. Bom, gente, então assim, fica a dica, né? Química talvez dê para os
a mais, regra de 3. Bom, mas nós temos uma pergunta aqui, que eu não sei exatamente para qual área vocês vão definir, da Laura Oliveira. Laura, muito obrigada. Qual a melhor estratégia para resolver questões da natureza? Ou de natureza? Da ciência da natureza, biologia, química e física. Isso. Eu sempre falo com eles, você começar pelaquela que você tem segurança e vai fazer ela mais fácil. Porque às vezes você até se depara com uma questão difícil, mas você já sabe que você vai gastar um tempão para fazer ela. E aí às vezes falta tempo para você percorrer a prova toda e acertar aquelas que ficaram no final ali e tinham fáceis. Então assim, viu que tem dificuldade ou não está seguro para fazer, pula com tranquilidade e faz todas, percorre todas as faces, garante as fáceis e as médias, e aí depois você volta ali para você ter mais segurança. Eu acho que basicamente... O Enem é uma prova interdisciplinar. Então, por isso que ele não separa física, química e biologia. Muita questão ali, porque às vezes o aluno se sente mais seguro com a biologia e ele começa a procurar as questões de biologia. E aí isso talvez é um perigo, porque ele pode achar que a biologia está fazendo uma questão de química, que começa com um texto de biologia, mas pergunta alguma coisa de física. Então uma estratégia é a mesma da Natália, é começar a prova tranquilo, chegar no dia tranquilo, ciente, já fez o trabalho, já estudou bastante ao longo do ano, chega lá com confiança, lê as questões, identificou, sabe fazer, faz, se garrou muito, pula, até porque logo depois vem a matemática com 45 questões, e nós sabemos que ali é uma prova que tem maior valor, né? As notas são mais altas, então é importante que ele chegue com bom tempo para fazer a prova de matemática. Fosse eu, falaria assim, faz as de física primeiro, porque as de física são mais fáceis. São as mais legais, as mais deixa de lindas. química por último, porque a química é mais difícil. Se fosse eu. Mas é uma triagem. É para percorrer toda a prova de natureza, fazendo uma triagem, olhando o tema que tem mais afinidade, seja de física, química, biologia, e resolver aquelas que são mais rápidas. Vai na matemática, garante lá e depois volta para resolver as mais difíceis da natureza. Perfeito. Só voltando um pouquinho ao tema que a gente foi, volta lá de novo, fórmulas, afinal de contas, melhor não vão sair muito disso, né? Existe, assim, alguma estratégia, um macetezinho pra gente decorar a fórmula? Os alunos conseguirem chegar. Tem sempre, né? Vocês lembram de uma frasezinha, né? A Qual que é segunda o macete? Nós precisamos definir isso hoje, porque ele tá 2 dias, 3 dias, né, da prova. A segunda lei de livro, cada um decora de um jeito, né? Tem umas estratégias. Eu gosto de falar que a força é a mãe da aceleração. A força resultante é igual a m vezes a, massa vezes a aceleração. Já o Bruno fala o quê? Falo física, meu amor. Então, física não, como é que é? Física, meu amor. Porque eu falo que a física muito, é o amorzinho da ciência da natureza. É só amor, né? Todo mundo fica apaixonado, vontade de fazer e tal. Entendi. Então, a tática é isso, é você associar com alguma coisa emocional, afetiva, exatamente. Uma memória visual ali. Aí acho que a gente também tem que respeitar muito o particular do aluno, sabe? Tem muito aluno que gosta muito desses macetezinhos, que prefere olhar pelas frases, pela dificuldade. E tem outros que não gostam. Que às vezes colocar a frase vai mais atrapalhar ele do que ajudar. E aí eu acho que o aluno por si, claro que nós como professores passamos os dois, eu sempre passo a fórmula primeiro e falo, olha gente, para ajudar vocês no macetinho, lembre disso aqui, por exemplo, física meu amor e coisas do tipo. Mas alguns alunos se sentem mais confortáveis no conceito da fórmula mesmo. Aí eu acho que é muito particular do aluno mesmo. Eu sempre faço os dois, passo a fórmula sempre primeiro e logo depois dou um macetezinho para ajudar os que têm mais dificuldade. Para atender os grupos todos, né? Aqueles que gostam do conceito e aqueles que gostam, às vezes, da brincadeira, da diversão, de uma música, né? É um público muito diferenciado. Então você tem que tentar atingir todo mundo. A questão, acho que para cada um, então, é descobrir qual que é a melhor forma que você tem de descobrir. Eu acho que o professor ali, que é o que está responsável por passar o conhecimento, ele tem que saber atender os dois públicos. Por exemplo, eu nas minhas aulas, eu brinco muito, porque a física é uma matéria, a ciência da natureza da física é uma matéria que os meninos já chegam com, fala assim, coração mais fechado, né? E vem os meninos do ensino médio falando assim, nossa, eu não gosto de física. Então, se você dá aquela aula totalmente séria, só conceito, ao invés de aproximar o aluno, você acaba o quê? Afastando. Então, as minhas aulas, geralmente, elas têm ali uma brincadeira, a gente para, conversa, faz piada.
canta uma música e coisas do tipo, mas sempre ali com um caráter pedagógico também para atender toda a sala. Perfeito. Nós temos mais perguntas aqui, gente. Então, assim, do Ian Ribeiro. Ian, muito obrigada, viu? E a pergunta é, a roldana serve para quê? Ajuda em que no cotidiano? Verdade, né? Obrigada, viu, Ian? Academia. Bom, olha só. Na academia. Na academia ajuda. Bom, roldana serve para quê? A roldana é um dispositivo para realizar trabalho e aí você usa ela para variar a direção e o sentido que você vai aplicar uma força, ou você pode minimizar os esforços. Depende se você vai associar essa roldana em série ou em paralelo. Mas, por exemplo, num contexto aí mais aplicado, você pode falar da academia. Academia, vários aparelhos ali, eles funcionam através de roldanas. Você vai fazer ali como é que chama aquele aparelhinho assim? Um bíceps, um tríceps. Quando você está puxando assim, você pode observar que tem várias roldanas fixas, imóveis ali, que a função delas, como eu disse, variar a direção e o sentido. Então você pode trabalhar os músculos diversos em várias direções. E ali, se tiver uma roldana móvel, é exatamente para distribuir a força e coisas do tipo. Mas são instrumentos para dispositivos para realizar trabalho a partir de uma força. Entendi. Bom, e temos mais perguntas. Inclusive a Laura, acho que ela está assim, estamos aproveitando. Exatamente. E a Laura mandou outra pergunta. Laura, mais uma vez, obrigada. Quais os conceitos mais importantes de serem revisados nessa reta final? Bom, existe conceito? É cobrado muito conceito em física e química? Como é que alguns conceitos que estão assim, aparecendo com muita frequência na prova é o aluno saber identificar o tipo de reação química que ele tem. Não necessariamente montar a reação, mas ele saber, por exemplo, que a reação de um ácido com uma base é uma neutralização. Né? Então, na química orgânica, na química inorgânica, nós temos aí alguns conceitos relacionados a essa identificação. Eu acho que nessa última semana vale a pena ele recordar alguma coisa em relação a isso, né? Principalmente na orgânica. Os conceitos ali, eu acho que em termologia tem aparecido uma aplicação direta também. Condutividade, até caiu uma questão ali, colocando que tinha uma faca, você colocava dentro da geladeira e depois quando você tirava, você tinha a sensação que ali na parte metálica estava mais frio do que no cabo que era de madeira. Então, se o aluno sabia ali de conceitos, de condutividade, ele percebia, não, a temperatura é a mesma, mas o calor conduz ali mais rapidamente no metal, então por isso que eu tenho essa sensação de frio. Então, na termologia, alguns conceitos, principalmente porque a gente tem muita associação assim, no dia a dia, é importante. É Laura o quê? Laura Oliveira. Ô Laura, eu acho que também aqui, claro que nós temos ali assuntos que são mais recorrentes no Enem, mas nesse momento, se fosse você, focava no que você já sabe. Eu acho que a gente está aí poucos dias do Enem, da prova, e você tentar aprender um conceito novo é muito complicado, pode mais perturbar seu coração e você nem sabe se vai aparecer essa questão na prova. Então, nesse momento, é focar no que sabe mesmo, para ir bem para a prova com os conceitos, porque a gente sabe que para ir bem no Enem, você não tem que fechar a prova. Não é necessário. O aluno já sabe disso. Ele não vai com a expectativa de gabaritar 90 questões. Claro que seria o mundo ideal, mas errar uma questão ou outra é ok, e que seja as questões que ele não esteja ali com o assunto bem definido. Revisar aquele conceito que ele garantir isso. Para a Laura aqui, lapidar os conceitos que você já tem, Laura. Não procura nada novo agora, não. Está muito em cima, que eu tenho certeza que o que você já sabe, você vai arrebentar na prova de natureza. Inclusive, eu tô achando que vocês já estão respondendo a pergunta do Eduardo. Eduardo, valeu aí para participar dessa conversa com a gente. Que ele perguntou assim, é melhor o aluno relaxar nessa semana ou focar nos estudos aí nessa reta final? Bom, aí só para não confundir. É manter o foco até domingo. Porque eu falo que relaxar é muito perigoso. Porque ele já vem num ritmo de estudo, ele já está acostumado a estudar no período da manhã, da tarde, e isso aí já é natural para ele. A gente tem até uma situação de férias no meio do ano, e aí é nítido, os meninos eles vêm num ritmo, eles param por 2 semanas, e ao voltar, você vê que o ritmo caiu completamente. E porque o corpo, nesse momento que já está ali no ritmo, ele vai
Se de repente ele para 2, 3 dias, vai relaxar completamente e para pegar uma prova que é 5 horas direto, é uma prova assim que exige ali também uma disposição física, eu não acho que seria o momento ideal para relaxar. Relaxar a gente tem segunda-feira. E de segunda-feira você tem aí o resto, novembro, dezembro, janeiro, que o FMG só começa. Só em março, né? Só em março, vai ter tempo demais para descansar. Perfeito. Bom, tem um nome meio conhecido aqui, mas que tem uma pergunta e a gente vai responder, né? Vocês vão responder, obviamente, que é da Denise Arão. Quais as equações orgânicas mais comuns no Enem? Bom, as reações orgânicas que a gente sempre espera que aparecem são a esterificação de Fischer, a oxidação de álcool primário, a hidrólise básica de éster e uma que a gente está preocupada ela aparecer, que é a oxidação de alqueno. Essa daí a gente revisou bastante com os alunos agora nessa semana final. Entendi. Anotado, né, Denise? Então, perfeito. Bom, gente, agora, voltando para essas questões. E as pegadinhas, hein? Como é que vem? Tem essas pegadinhas? O Enem trabalha com isso, assim, de dar aquela confundida? O que você tem que ficar atento em física começando? Eu diria assim, só para prestar atenção, para não confundir o que a gente fala no dia a dia com o conceito físico. Então, só um exemplo. Às vezes a gente fala assim, esse som tá alto. Isso para física, então eu falo assim, o som tá alto, eu tô querendo dizer que o volume tá alto. Ou seja, para a física, o som está intenso. Porque um som alto, na física, é um som agudo. Né? Então, assim, ter calma com esses conceitos que, às vezes, no cotidiano a gente fala e que para a física é diferente. Então, ter cuidado com esses aí. Essa situação que a Natália falou é interessante, porque, por ser uma prova contextualizada, o Enem traz muita coisa do dia a dia, que às vezes a gente fala errado. Fisicamente. E no nosso dia a dia a gente fala assim, hoje está calor. Isso, fisicamente, é um conceito errado. Ele tenta trabalhar isso. Mas uma pegadinha que o Enem faz na prova de física são as unidades. Só perdão, e só para não passar isso aí, está calor. O que é o correto em física? Explica pra gente aí por que está errado em física. É porque quando se fala estar calor, dá uma ideia que o calor é um estado, que o corpo está com calor. E isso não faz sentido, uma vez que o calor é troca de energia. É energia indo do corpo quente para o corpo frio. Então não tem como um corpo estar com calor, não tem como, por exemplo, eu conter o calor em um corpo. Então fisicamente você falar assim, olha, hoje está calor, é falso. O que você pode falar? Hoje está quente, que aí está associado ao quê? A temperatura e a sensação térmica que você tem na troca de calor. Muito legal saber. Não, mas assim, aí eu até brinco com os meus alunos de, olha gente, essas coisas que nós falamos vale para a prova, não para o dia a dia. Sua mãe fala, hoje está calor, você vai entender e vai corrigir todo mundo na rua aí, se você fica inconveniente total. Passarei a fazer esse tipo de correção. Não, por favor, não. Não associa isso. Só na prova. O professor falou que é para corrigir todo mundo. Tô saindo daqui afiada. E química, temos também pegadinhas? Como é que é? Olha, a pegadinha tem o nome chique no Enem, que é o distrator, que vai distrair o aluno da resposta correta. E um dos distratores mais perigosos na prova de química é quando eles fazem uma pergunta e uma das alternativas fala alguma coisa correta, mas que não responde o que foi perguntado. E isso o aluno tem que ficar muito atento. Ele lê uma frase, ele fala, nossa, isso é uma grande verdade. Mas essa verdade respondeu a pergunta? Isso é um distrator perigoso na prova de química. Entendi. É uma coisa. Tem que atentar muito ao que pergunta, Sim, né? Nunca sai marcando a primeira, lê todas, analisa, porque tem sempre algum distrator perigoso ali para te pegar. Isso. Daí a importância de ler o texto, porque algumas pessoas falam assim, não, vai direto na questão. E não pode fazer isso, né? Porque, como a Ju falou, tem respostas lá que você fala, não, isso é verdade, mas essa verdade condiz com o texto? Então, se você não lê o texto, como é que você sabe? Então, tem que realmente fazer a leitura, né, e interpretação. Tem que gastar aquele tempinho ali lendo, entendendo o que está sendo exigido. Exatamente. Eu até acompanhei a live dos meninos de História, Geografia e Filosofia, e o Rodrigo falou até isso mesmo. É muito perigoso, às vezes o aluno ele tem a mania de só ler o comando e querer responder. E na prova de História já passou, não pode fazer isso, Geografia, mas em nenhuma prova. Na Física também,
ela está contextualizada, o texto ali eu falo, dificilmente ele vai vir para preencher vazios. Dificilmente. Acho que na química também, apesar que a gente está com a expectativa de uma prova mais enxuta, com questões menores, mais diretas, mas Mais mesmo fácil, assim eu não iria somente no comando e responder. Claro, uma técnica é ver o comando para saber o que vai perguntar, para depois ler para ver se acha alguma coisa. Entendi. Mas isso é perigoso mesmo. Bom, então, gente, assim, cheguei tudo, peguei aquela questão, fiz isso tudo, mas de fato eu não sei aquela resposta. Existe, assim, algum método pra gente, né, dar uma driblada, dar um chute ali, acertar? Temos técnicas. Vamos começar pela química. Olha, eu brinco muito com os meninos em sala, falo que existe o chute consciente. Existe o chute Não é? consciente. Se você tem 5 alternativas, e mesmo que você não tenha o domínio total daquela matéria, mas você consiga eliminar, não sei, 3 itens, você fica com 2 alternativas. É o chute consciente. Você passa a ter 50% de chance de acertar no chute. Não é o ideal, mas para um conteúdo que você não domina, tenta analisar a questão e perceber que às vezes tem coisas óbvias ali que você não poderia marcar. Então, aquelas alternativas você eliminaria. Né? E fica entre um menor número de alternativas para fazer o chute. Agora, realmente, uma coisa certeira não existe, né? Da física tem? Ah, tem. É muito Alivia próximo. nosso coração. próximo. A Juliana falou uma coisa interessante aqui. Às vezes um chute consciente. Me veio à cabeça que o Enem uma vez cobrou ali. Qual que seria o aumento da temperatura da água do chuveiro? E tinha lá várias opções. E aí tinha lá 19 graus, 20 e poucos graus. E aí já começou a ficar esquisito. 60 graus. Eu falei assim, gente, é a prova contextualizada. Você vai ligar o chuveiro aí, vai cair uma água que a partir da temperatura ambiente vai aumentar 60 graus Celsius. Ou seja, você vai tomar um banho com 80 graus Celsius. Aí o aluno, pode ser que sim. Então dá. Então, mas mesmo assim, a gente tá brincando aqui, eu acho muito difícil. Essa coisa de buscar ali o chute. Não tem técnica, não tem. Infelizmente não tem. Não existe uma fórmula mágica, eu não sei. Deixa eu ver o que eu... Não tem, eu acho que eliminar essas mais absurdas aí é melhor ficar entre as outras, mas mesmo assim o Enem não tira o absurdo e vai pelo aceitável. Assim, mas mesmo assim o absurdo, às vezes é absurdo para nós que é professor, sabe? O aluno não consegue ver que é o que está acima da lógica e tal. Eu não sei, eu acho que não. Melhor não chutar. Pra quem não sabe, né, tá tudo ok, né? Assim, a coisa, os chutes, as opções são todas que eu tenho pra chutar. Pula pra próxima e vai fazer vai que sabe. Vai garantir aquela dele. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou, mas assim, né, acho que conseguimos retirar a dúvida de todos que mandaram perguntas. Quero agradecer vocês, muito obrigada pela participação. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam, né, essa conversa aqui com a gente, enviou pergunta, ou também que só acompanhou. Muito obrigada. E lembrar que amanhã, às 14 horas, nós estamos aqui no estúdio novamente, e aí nossa conversa é matemática. E você que chegou atrasado aí, pegou a conversa no meio, tá perdido, quer acompanhar o conteúdo todo, ele vai para as nossas redes sociais e também para o nosso site. É só acessar em.com.br/educação/Enem. Gente, muito obrigada e até amanhã. Obrigada, boa prova para todos.